Flórida. Bom dia para os novos inscritos, bom dia para todos aqueles que nos acompanham no Facebook e também no WhatsApp, no nosso grupo do Facebook e também no WhatsApp. Bom dia para meu amigo Mário, muito tempo que nós não nos falamos, o Rodolfo também, a Rosemary Leandro, bom dia para a Fernanda Hilbert, bom dia para todos aqueles que assinaram o canal recentemente, estão curtindo o conteúdo ou os conteúdos do canal. Eu sempre procuro trazer e falar sobre uma diversidade de assuntos, de temas, sobre o que está acontecendo aqui na América. E por falar nisso, pessoal, eu queria, nesse trajeto para o trabalho, comentar sobre as últimas notícias, né? Eu fiz um vídeo falando sobre a minha descrença nessa farsa, claro, se é uma farsa não se pode crer, né? Do aquecimento global. Eu sempre lembro da expressão em inglês que é climate change e sempre esqueci em português que é aquecimento global. A NASA, recentemente, essa semana mais precisamente, revelou que na Antártida se está formando mais gelo do que perdendo. Então aí está mais uma prova de que esse aquecimento global que tem sido tão propagado pelo governo desse país e os demais presidentes, governantes das mais diversas nações têm seguido essa false flag, essa falsa doutrina. Agora eu quero ver o que eles vão responder, né? Porque não foi ninguém menos que a NASA que comprovou que na Antártida se está formando mais gelo do que derretendo. Então onde está o aquecimento? Onde está o aquecimento? Eu coloquei isso lá na minha página do Facebook, tá bom? Outra coisa que eu também coloquei na minha página do Facebook foi uma entrevista já de 2013, 2012, acho que 2013, do Edward Snowden, o americano que trabalhava para a NSA, a Agência Federal, né, de Inteligência, e ele revelou, né, e tem soltado documentos como os Estados Unidos têm vigilado, monitoreado chamadas telefônicas, interceptado e-mails, tanto de várias pessoas, né? Do François Hollande, presidente da França, da chanceler da Alemanha, Merkel, da rainha da mandioca, né? Também. E quem mais? De várias pessoas. E ele fala sobre isso. Eu também fiz um vídeo mostrando como podemos nos proteger contra esse tipo de coisa. E esse programa ainda continua. Começou com o Bush, com George Bush, por causa da War on Terror, a guerra ao terror, né, ao terrorismo. E o Obama aperfeiçoou e continua. E essa desculpa que ele dá que não sabia, não conhecia, ora, eu já ouvi isso em algum lugar. Acho que foi o Luiz Inácio Cachaça 51 Lula da Silva, né? Que não sabia de nada do mensalão, mas a batata dele já passou do ponto. Inclusive, a magistrada, né, de apenas 4 anos de carreira, mas que já se destaca por assumir casos complexos, ela já foi afastada, né? Significa dizer que o sapo barbudo já está movendo os pauzinhos. Mas eu ainda acredito que há pessoas decentes e honestas. E
com a graça de Deus, pessoal, que o Senhor me perdoe envolvê-lo nisso, mas pelo bem da nação brasileira e com a graça de Deus, queremos passar um Natal sem Dilma e sem Lula, principalmente sem a Dilma primeiro, né? Depois chega no sapo barbudo. Outra coisa também que eu coloquei no Facebook, esse vídeo vai ser somente sobre temas que eu coloquei no Facebook. Um programa da BBC mostrou como religiosos de várias tendências e religiões estavam ridicularizando um pastor da igreja adventista do sétimo dia, porque ele crê literalmente na volta do Senhor Jesus. E ele descreveu, como diz no livro de Tessalonicenses, no livro do Apocalipse, como se dará a volta do Senhor Jesus. E um outro pastor, deve ser anglicano, um calvo, né, tomou a palavra e disse: isso é fundamentalismo, nós temos que atacar isso, porque hoje entendemos que Paulo e os primeiros cristãos da igreja, eles cometeram um erro, que eles pensavam que Jesus fosse voltar na época deles, e nós temos que interpretar a Bíblia à luz da modernidade, etc. Eu fiquei, caramba, what's going on with these people? Como pode uma pessoa subir no altar, que é um lugar sagrado, e abrir a palavra de Deus e falar tanta besteira assim? E pior, passar 4, 5 anos dentro de um seminário, uma faculdade de teologia, o que seja, para sair um verdadeiro ateu, um ateu diplomado, com aparência de cristão, mas no fundo é como está escrito lá na palavra de Deus, o Senhor Jesus falava, é um sepulcro caiado, está cheio de vento. Então eu fiquei abismado, pessoal, como os Illuminatis estão trabalhando, e diga-se de passagem, fazendo um excelente trabalho em arrancar das pessoas o sentimento de pátria, né? Nacionalismo, em acabar com a propriedade privada e principalmente esfriar a fé, como o Senhor Jesus disse, né? Que nos últimos tempos isso aconteceria, um esfriamento da fé, do amor, muitos apostatariam da fé, e é o que está acontecendo. Por isso que o juízo de Deus vai começar pela própria casa de Deus. E se o justo com dificuldade é salvo, imagine o ímpio. Então pior é aquele que se diz ser um ministro do Evangelho e fala essas besteiras. Bom, infelizmente a coisa está assim. Mas o que? Poxa, ontem comentei tanta coisa. Sobre a lei da palmada. Olha, pessoal, eu fui criado à base de palmadas e levei muita surra de vara de pitangueira nas pernas. E nem por isso eu morri, fiquei complexado ou traumatizado. Estou aqui. Então é o Estado intrometendo-se na educação e criação dos pais aos filhos e criando verdadeiros monstros. Essa é a realidade. Porque lembram-se daquele vídeo do menino, 6, 7 anos, na escola quebrando tudo? Pois bem, a diretoria da escola ainda foi afastada por causa daquela coisinha de 6, 7 anos. A diretoria foi afastada. E aí eles ficam, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Porque se tocar, se brigar, se falar um pouquinho mais alto, aí vem o peso da justiça contra eles. Então, as pessoas, os pais, estão de mãos e pés atados. Tudo isso, pessoal, tudo isso, como eu já venho alertando, tem sido planejado minuciosamente, cuidadosamente, ao longo dos anos. E agora, mais do que nunca,
numa rapidez, num abrir e fechar de olhos, a agenda socialista marxista, a agenda da ONU para o ano 2030, os Illuminatis, os jesuítas, os maçons, Skull and Bones, o grupo Bilderberg e tantos outros que estão envolvidos nessa nova ordem mundial. Eles estão criando leis que as pessoas, poucas têm conhecimento, né? E estão manietando a forma das pessoas se socializarem, pensar, agir, e as pessoas não sabem mais o que fazer. É o que está acontecendo aqui nesse país, pouco a pouco, como a minha avó já dizia, mingau tá quente, come pelas beiradas. Pouco a pouco a liberdade nesse país está sendo comida pelas beiradas, pouco a pouco. Vou parafrasear o Sapo Barbudo. Nunca na história desse país, aqui nos Estados Unidos, tivemos um presidente tão ruim, mas tão ruim quanto esse presidente, que eu até vou parar de nomear. Muito bem, pessoal, continuando o vídeo que eu comecei a gravar pela manhã e acabou sendo um vídeo um pouco longo, e como eu estava gravando no iPhone, aí não teve espaço suficiente na memória para terminar de gravar o vídeo, coisa que eu estou fazendo agora. Que muita gente pensa que pelo fato da gasolina estar com preço barato e caindo até, aqui a gasolina, o preço tem diminuído bastante, aí a pessoa pensa, bom, a economia está excelente, o preço da gasolina está baixando e coisa e tal. Olha, pessoal, abre os olhos, não se iluda com isso não. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não que eu seja, por favor, não me interprete mal, que eu seja o dono da razão ou o sabichão, não é isso. Mas lembram-se que no Brasil também estava tudo bem até o final do primeiro mandato da Dilma, e depois da eleição, assim que ela foi declarada eleita ou reeleita, as coisas começaram a degringolar? É a mesma coisa, pessoal. O Banco Central intervém na economia e aí causa aquela falsa impressão de que tudo está bem. Aqui nos Estados Unidos, o Federal Reserve Bank, que de federal não tem nada, é tão federal quanto a Federal Express, é um outro roubo, uma mentira que foi empurrada a goela abaixo da garganta dos americanos, tem como se diz, intervindo na economia, e para criar ou dar essa falsa sensação de estabilidade, que a economia está estável, etc. Espera mais um pouquinho que você vai ver a realidade. A economia americana está a ponto de colapsar, pessoal. Essa é a grande realidade. Está a ponto de colapsar. Pergunte a qualquer pessoa que entende um pouco do assunto, um economista, uma pessoa que trabalha com mercado financeiro, e você vai ver. Ah, mas eu tenho visto muitas obras. Sim, você tem visto muitas obras, porque, vamos dizer assim, o mercado interno está, entre aspas, aquecido. Entre aspas. Mas lembre-se que tudo isso é uma false flag. Lembre-se que tudo isso está sendo mantido pelo Banco Federal, que está imprimindo por mês, pessoal, mais de $1 bilhão em dinheiro. E o Banco Federal, ou Federal Reserve Bank, eles, para imprimir cada dólar, eles cobram de cada americano. Por isso que eu digo que de federal esse banco não tem nada. Ou você pensa que a impressão de dinheiro aqui é grátis. Não. O Federal Reserve, eles, para que possam imprimir dinheiro, para que tenha bastante dinheiro na rua ou circulando, eles cobram ao povo americano. Eu tenho um amigo que ele vende carros.
E já de umas 3 semanas para cá ele tem falado: Gustavo, olha, a coisa tá feia, ninguém tá comprando nada. Basta você ir nos shopping centers e pergunte às pessoas que trabalham nas lojas como estão as vendas. E aí você vai ter uma ideia. Então não se iluda com o preço baixo da gasolina, até porque eu já tinha falado sobre o assunto, mas talvez passou despercebido, né? Ou desapercebido, agora não sei. Mas talvez não se tenha prestado muita atenção. Esse país desenvolveu a técnica do fracking. Que é isso? Talvez você já tenha ouvido falar no shale, que traduzindo é o xisto betuminoso. Por isso que esse país, antes de grande importador, agora tem o suficiente para o consumo interno e também vai começar a exportar, porque essa técnica de transformar o shale ou xisto betuminoso em petróleo, que é uma técnica muito complexa, já está desenvolvida e já está implantada e atuando a pleno vapor. Isso também ajuda com que o preço da gasolina vá lá embaixo. Mas a economia em si, vejam bem, eu citei no outro vídeo que a Caterpillar, HP, Walmart, Microsoft, Overstock.com e outras que agora não me lembro, grandes empresas, retailers, que estão mandando embora funcionários e mais funcionários. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um senhor que comentava que, em conversa com seu chefe, o chefe dele explicou que foi um assunto que foi trazido à baila, o qual não me lembro agora, mas o seu chefe explicou que quando ele, funcionário, se aposentasse, certamente o Seguro Social não teria dinheiro para pagá-lo. E eu me lembro também que isso foi um tema comentado pelo marido da... Oh, meu Deus, ela fez a live com o DB sexta-feira passada. O marido dela comentou isso, que não sei se foi o patrão dele quem comentou também, quem disse que quando ele se aposentar, o Seguro Social vai estar quebrado e não terá dinheiro para pagar aos aposentados. Então, existe essa falsa ideia, essa false flag de que a economia está boa, está estabilizada, mas é pura mentira, pessoal. 5,5% é um índice extremamente manipulável, como lá no Brasil. Lembram-se que o rombo começou com 30 bilhões no Brasil, né? Depois passou para 50 bilhões, depois 70 bilhões, agora já estão se falando já está sendo comentado que o rombo na realidade ultrapassará os 120 bilhões de reais. O rombo no governo Dilma, devido às pedaladas fiscais, que, em outras palavras, traduzindo em miúdos, é o que está sendo feito aqui também nos Estados Unidos. Valeu? Um grande abraço para vocês e I'll see you next time. Tchau!